Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Meu nome é Rafael Emerick e essa é a continuação da nossa aula a respeito de microarquitetura com suporte a pipeline, né? No primeiro vídeo a gente falou sobre o que é pipeline, como ele pode ser implementado, né, na organização de estágios por meio de paralelismo temporal, né? Otimizar a ocupação para poder concluir mais tokens, coisas, né? No caso, a gente está concluindo mais instruções por unidade de tempo por meio do paralelismo temporal. Agora, a gente vai dar sequência aqui e a gente vai partir da nossa microarquitetura, do plano de dados da nossa microarquitetura de ciclo único. Por ela ser baseada na arquitetura Harvard, né, ter memória de dados separada de instruções, fica mais fácil da gente compreender, como exemplo. Então, como a gente viu na primeira aula, né, basicamente a ideia é separar o plano de dados, né, em estágios. E esses estágios são separados aí por registradores que vão persistir cada estágio, né, em sua etapa. Né? Meio redundante isso, enfim. E aqui terminando aqui atrás. O write back. Então, basicamente, a ideia é essa, né? A gente tem, basicamente, registradores que vão manter aí o estado de cada estágio registrado, armazenado, né? Algumas melhorias, né? A gente pode colocar algumas ligações que, enfim, são detalhes aqui, né? Apesar da gente precisar aqui, ó, no caso aqui a gente tem o, o, o write address, né? O endereço de escrita no estágio de execução, no estágio de memória, né? Porque cada instrução diferente pode estar ocupando aquela posição, né? Mas nada impede, no write back a gente tem o WA3 do estado do write back sendo atualizado diretamente aqui no banco de registrador, né? Junto com o clock. Bom, outro ponto muito importante é o seguinte: o que aconteceria, por exemplo, se a gente estivesse tratando de bolo e em algum momento a gente tivesse que mexer no forno, né? Seria problemático. Eu não posso abrir um forno com um bolo assando, em tese, né? Então, da mesma forma, no caso do estágio que a gente viu, nesse no clock 5 aqui, ó, a gente tem o acesso ao register file sendo realizado de maneira dupla, ou seja, a gente tem dois acessos no register file. Como isso é possível, né? A estratégia quando isso acontece é usar a fase do clock para controlar o acesso. Então, na escrita, no caso aqui do exemplo, ele usa a subida do clock. Veja que está escurinho o primeiro ciclo aqui, né? Ó. E a leitura ele faz sempre na descida do clock, no segundo estágio do clock. Ó. Então a leitura sendo feita sempre no segundo estágio e a escrita no primeiro permite que o mesmo recurso físico seja usado de duas formas diferentes, porque eles são usados em momentos diferentes. Ok? Então essa é uma questão importante de ser observada, né? Alguma otimização também é passar diretamente o PC mais 8, né? Por causa da peculiaridade do ARM de guardar sempre no registrador o PC mais 8, né? Que seria o PC mais 4 mais PC mais 4, né? E a nível de unidade de dados a gente falou, a nível de unidade de controle a ideia é a mesma. Então eu tenho todas as flags aqui da parte de decode, ó, PC source, regwrite, e eu tenho elas aqui no porquê. Cada instrução vai ter as suas flags dependendo do estágio que ela está. Então eu preciso estender também registradores de estágio, né, para o plano de controle, para eu poder separar exatamente as flags do estágio de decodificação, execução, acesso à memória e write back. Beleza? Bom,
até aí nada demais, né? Pipeline, querendo ou não, ele traz uma complexidade maior, né? Para a gente implementar na microarquitetura que a gente passou rapidamente, basicamente entendendo a ideia de conseguir separar os estágios aí usando memória, né? No caso usando registrador. Agora, outro ponto muito complexo do pipeline é que, assim, uma das premissas que a gente usou lá quando falou de pipeline era que um estágio da frente era independente do estágio de trás. O problema é que existe um risco, né, disso não ser possível. Esse risco é conhecido como hazard. Né? Não é muito fácil de traduzir, então normalmente aí dentro da temática de arquitetura a gente usa o termo hazard mesmo, né? Que é o risco de uma instrução que está dentro do pipeline, no estágio para frente, alterar ou manipular uma instrução que está vindo atrás na sequência, e a instrução de trás pode manipular a informação errada. E aí o resultado do processamento passa a ser errado. Então, a gente pode separar basicamente hazard aqui, nesse caso, em hazard de dados, quando ele acontece no plano de dados, né? E a ordem de execução do plano de dados é afetada. E o hazard de controle, basicamente quando acontece no plano de controle, e isso é basicamente quando se trata de branch, ok? Ramificação. E aí o plano de controle não sabe dizer qual que é a próxima instrução a ser executada. Então, assim, o hazard de dados ele vai afetar, no caso, a correta atualização do registrador. O hazard de controle ele vai errar ou pode não saber qual é a próxima instrução a ser executada. Então vamos entender isso, né? Um hazard de dados aqui a gente tem um exemplo. Ó. A primeira instrução aqui ela soma R4 com R5 e atualiza o valor de R1, certo? Só que a atualização de R1 acontece no estágio 5. Porém, a instrução na sequência aqui que vem, né, é o end, e ele lê o R1. Então, no estágio aqui 2, o R1 é lido. Então, observa, ele é atualizado aqui e a instrução que vem depois já lê um valor antigo dele. Então, o resultado dessa instrução aqui já está inválido. Isso é o hazard de dados. Ou seja, uma instrução pegou um valor desatualizado, um valor errado. Né? Na sequência, ó, o R1 também é lido aqui no estágio 4, ó, pela instrução OR. E ele é lido de novo aqui junto com o R5. Nesse caso aqui, ó, ele leu o valor correto, porque aqui eu atualizo, aqui eu lido. No clock de subida, o add atualiza, e no clock de descida, na descida do clock, o sub lê. Então, o sub... Então, essa e essa instrução seriam inválidas. Essa aqui e essa aqui aconteceriam corretamente. Isso é o hazard de dados, ok? O registrador é atualizado dentro do pipeline e afeta as próximas instruções. Agora, como é que a gente trata hazard de dados? Bom, basicamente a gente tem a forma via software, que aí a gente, em tese, o programador botaria uma instrução ali no meio, na prática seria o compilador, ele percebe que as instruções encadeadas ali, elas têm operandos de escrita e leitura, ele insere um código de nope, que basicamente seria uma instrução que não faz nada. Isso seria nível de software, né? Tratado a nível de compilação, né? Essa solução aqui é a nível de compilação do software. A nível de tempo de execução via hardware, né? Então isso aqui é via software e isso aqui é via hardware. Eu tenho basicamente duas soluções: o encaminhamento do dado, né? Forward, e o congelamento, a paralisação do processador em tempo de execução. Então vamos ver
O que seria isso? Bom, em tempo de compilação do código, né? Ou via, se a gente tivesse um programador programando direto em assembly, ao perceber essa necessidade, ele insere uma instrução de nope aqui, ó, que ele simplesmente cria um espaço. Então, quanto mais nope, mais ciclo ocioso eu tenho. Então, menor é o desempenho do código, né? Não é desejável porque o desempenho cai proporcionalmente ao número de nopes que você tem. O encaminhamento de dados, ele acontece quando é possível que o estágio da frente, né, porque essa instrução ela está na frente dessa, beleza? Então, quando isso acontece, quer dizer que quando essa instrução estiver no estágio, né, x mais 1, a anterior vai estar no estado x. E aí eu faço basicamente um encaminhamento forwarding, né? Tá vendo essa setinha dentro do mesmo estágio, ó. Quando isso é possível, né? Quando o encaminhamento ele acontece, é como se fosse uma atualização. O resultado que sai aqui, ele é propagado para a entrada da ULA do estágio anterior. O resultado que sai aqui no estado de write back, ele é propagado para a ULA das instruções de 2 ciclos na frente. Então, por que isso é possível? Porque nesse momento, eu estou usando, ou seja, no ciclo 4, eu estou usando todo esse recurso aqui. Então, eu consigo, dentro desse ciclo, propagar informação. Dentro desse ciclo aqui, ó, eu estou usando esse conjunto de coisas aqui. Então, dentro desse ciclo, eu posso, sem influência do clock, encaminhar uma informação. Porque se não for dentro do mesmo ciclo, pode ser que o clock atualize aquela informação, né? Para o avançar de estágio, e aí você pega alguma coisa já desatualizada. Então, a ideia de forwarding é isso. Basicamente, eu vou criar um mecanismo, vou ter um módulo que vai fazer o encaminhamento de um estágio para o outro quando dentro de determinado ciclo você usa aquelas duas partes da infraestrutura do pipeline. Então, ó, entra aqui um novo módulo que vai compor o nosso processador, que é a unidade de hazard, né? Que vai tratar, no caso aqui, por exemplo, nesse primeiro exemplo, o forward de dados, né? Como é que ele implementa isso? Ó? Como o estágio aqui, né? Por exemplo, no caso aqui, ó, eu tenho a saída, eu tenho o endereço que está no estágio aqui do estágio de memória, ele pode ser utilizado aqui como entrada do estado de execução. Então, basicamente, colocando um multiplexador e selecionando via habilitadores aqui, eu antecipo o resultado do estágio no estágio anterior. Ok? E aí aqui a lógica que mostra isso, né? Por exemplo, o forward acontece quando? Quando o sinal de match na etapa de execução, né, e memória, e o registro write da memória estiver habilitado, ou se acontecer o match no estado de memória e write back, e o registrador de write estiver habilitado. Agora, quando que acontece esse estágio? Basicamente, ó, quando o endereço do registrador 1 é igual ao endereço de escrita, né, no estágio de memória do 3, né? Que seria aqui, quando esse endereço é igual ao endereço que sai aqui, né? E aí, basicamente, quando isso acontece, a flag sinaliza e escolhe e atualiza o endereço para trás aqui e faz o forwarding dos dados, né? E aí o registrador é atualizado em tempo de execução ali, em tempo de processamento, e você não perde ciclos com o nope, né? Mas isso nem sempre é possível. Por exemplo, quando o forwarding, no caso do LDR, né, o write back ele acontece aqui no estágio 5. Eu atualizo o registrador no estágio 5. Só que, neste caso aqui, ó, eu atualizei isso aqui no estágio 5 e no estágio 2, no estágio 3 aqui, ó, no clock 3, eu li o R1 e vou ter que usar ele aqui, mas ele vai ser atualizado só aqui. Então, existe
2 ciclos de distância entre, né, nossa senhora, que letra horrorosa. Existem 2 ciclos, né, para o LDR. Isso é uma característica do LDR, né? Ele escreve só lá no final, ele atualiza o registrador. Então, repare, eu tenho que fazer um forwarding, né, de um estágio para trás. Isso não é possível, né, porque eu tenho um clock mais de um clock entre esses 2 estágios. E aí eu uso a técnica de stalling, que seria como você congelar, paralisar a CPU naquele estágio. Então, o nope é via software em termos de compilação. O forward é quando você consegue, dentro do mesmo estágio, do mesmo ciclo, propagar para diferentes estágios. A gente viu que isso acontece, é possível entre o estágio de write back com execução ou de memória com execução, né? Por causa que a gente viu das flags aqui, né? Ó, o estágio. Opa, cadê meu cursor? Ó, isso acontece quando o endereço no estado de memória ou no estágio de write back é igual ao endereço de execução, né? E eu consigo propagar. Tá vendo? Ó, write back, execução aqui, certo? No write back e aqui também quer dizer, eu quis voltar para cá. Ó, write back na decodificação, né? No mesmo ciclo que ele consegue propagar. Aqui esse aqui não é o caso porque eu estou lendo em estágios diferentes, né? Então tá tranquilo. Mas no caso aqui, ó, do write back para execução, ó, write back para execução, para o endereço que vai ser executado, né? E aqui da memória para execução. Então essas flags elas são geradas quando os endereços batem. Opa, eu estou usando esse endereço nessas 2 posições, então propaga, porque senão você vai pegar o desatualizado, né? Quando você tem esse problema aqui, que a leitura está a 2 ciclos de distância da atualização, não tem como fazer forward, né? Porque o dado vai ser corrompido de qualquer forma. Então, a estratégia é usar do congelamento. Como é que faz isso? Via mecanismo de flush, de apagar o estágio. Então, se eu chegar aqui e congelar esse estágio aqui, ou seja, travar, repetir ele, eu garanto que ele vai se aproximar do ficar um ciclo do write back, e aí vai funcionar. Então repara, ó, eu fiz o stalling aqui, então eu congelei, ela se repete aqui, e todas as instruções que vêm atrás se repetem também, tá vendo? O fetch aconteceu aqui e o fetch aconteceu aqui. Como é que eu faço isso? Fazendo um flush. Basicamente a ideia é essa. Eu apago e eu forço que o estágio não avança, né? Se ele não avança, ele continua onde ele está, ele vai repetir aquela instrução no próximo estágio. Com isso, eu consigo agora alinhar, né? Aqui, ó. Opa, cadê o cursor? Ó, eu consigo alinhar o write back do LDR com a execução. E eu consigo fazer o forward. Então o stall é isso, é a unidade de Hazard congelar um estágio, ou seja, ela paralisa um estágio para que seja possível encaminhamento no estágio futuro, ok? Com isso a gente consegue tratar o Hazard em tempo de execução, ok? Então aqui basicamente está o stall que vai acontecer lá no fetch, e o stall geralmente ele acontece no estágio de fetch ou decode, para segurar esses 2 estágios. E o forward normalmente ele acontece quando do write back e da memória para execução, beleza? E aí a condição, né, da lógica de stalling, né, quando o endereço de execução foi igual ao endereço do decodificador lá, e aí ele gera a lógica que faz o flush da memória, beleza? O último, e aí então aqui a gente conclui, né, a parte de Hazard de dados, no plano de dados, e pra gente, o segundo e um pouco mais complexo é o Hazard de controle. E o Hazard de controle, ele acontece com o branch, a ramificação. Por quê? Porque se eu dividir em estágios, né, eu não consigo saber quando o PC
foi atualizado, né? Então, até você finalizar lá o write back, eu não consigo saber se o PC foi ou não foi atualizado. Então isso cria um problema, né? Então, enquanto não, eu vou ficar esperando o write back terminar para saber se o PC foi ou não foi atualizado, né? Se eu esperar isso, né? E eu tenho 5 estágios, eu vou sempre, na hora de executar, eu vou ter que descartar 4 instruções, né? Porque se eu detectar lá no 5º estágio que houve um branch, todas as instruções as 4 instruções que estão vindo atrás, elas vão ter que ser descartadas porque elas não vão executar. O branch é um salto para a posição, enfim, que foi o fetch, né? Então aqui eu tenho um exemplo, ó. Isso acontece, né? Você vai ter esse que ele chama aqui de penalidade de não predição, né? De ramificação. Então, se eu não prever que vai ter essa ramificação, lá no 5º estágio eu vou verificar que tem atualização do PC e todas as instruções, as 4 instruções na sequência que vinham aqui sendo atualizadas vão ter que ser descartadas, né? E você vai perder desempenho, porque você está refazendo a atividade, né? Então, uma das estratégias, né, é você fazer predição de ramificação, né? Então, com isso, você tenta prever se vai ou não vai haver, não no último estágio, mas no estágio de execução. E com isso, você economiza 2 estágios. Então, com a previsão antecipada, né, com a resolução antecipada, desculpa, eu consigo reduzir em 2 estágios. Basicamente, eu vou ter que verificar se na unidade de execução o R15 ou o PC está sendo manipulado, né? Se ele tiver, aí eu basicamente eu antecipo o flush em vez de 4 para 2 instruções. Beleza? Então a ideia basicamente é essa aqui, ó. Você verifica se você está alterando aqui né, via unidade de controle e você antecipa a partir do estágio de execução para o PC. E aí você faz um flush só de 2 instruções. E esses 2 estágios aqui para frente são você melhora em 50%, né, o desempenho. Beleza? Então o controle o hazard de controle e tratamento com desvio antecipado, né? A ideia é basicamente reduzir a quantidade de instruções descartadas, né? Bom, aí você tem essa lógica de tratamento, eu vou me abster disso aí, porque a ideia é basicamente apresentar o conceito, né? E basicamente um processador pipeline ele vai ter isso, ele vai ter problemas aí para definir a execução dos branches, detectar branch, né? Eu posso fazer a previsão, a detecção, a definição antecipada no estágio de execução, ou posso esperar o final e aí descartar instruções desnecessariamente. E basicamente eu vou ter uma unidade de controle que, se em tempo de execução, se eu não conseguir fazer forward, eu faço o stall, fazer o flush da memória, e o forward é quando eu consigo no mesmo ciclo encaminhar dados de atualização de registrador de um estágio para o outro, ok? Bom, na próxima aula a gente vai falar, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o desempenho, né, de um pipeline e como a gente compara desempenho de processadores de maneira geral, ok? Até lá e um abraço.